Olá, meus amigos, sejam vocês novamente muito bem-vindos. E lembrando, antes da gente começar, que é importante para você que está chegando agora, deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a compartilhar, ligar o sininho para quando tiver novos vídeos você ficar sabendo e compartilhar esse debate que nós fazemos, essa conversa que nós fazemos aqui diariamente. Bom, temos alguns assuntos para falar sobre hoje, sobre esta quinta-feira de setembro. A primeira delas é em relação à reforma administrativa. Parece que virou um mantra hoje no Brasil nós falarmos sobre reformas. Parece que o que há de mais moderno no debate, no discurso político e administrativo brasileiro é debater reformas. De fato, reformas são atualizações. O mundo vai se modernizando, o mundo vai mudando suas práticas, suas formas de produção, o seu trato na sociedade e é preciso que também as leis sejam atualizadas. Ótimo, até aí todos nós concordamos. Mas parece que o mantra das reformas, como nós temos visto, se tornou muito mais um discurso vazio e um palco para se fazer defesa de algumas injustiças do que propriamente o contrário, gerar atualizações que coloquem as relações de trabalho de forma mais equânime. Nós temos dois exemplos, um de um passado recente e um de um debate bastante atual. O do passado recente, você deve se lembrar, é a reforma da Previdência. Nós debatemos a reforma da Previdência, tem que acontecer, etc. e tal. Muito bem, foi feita a reforma. A reforma não atacou os pontos principais. A reforma foi uma reforma que, se fosse inócua, ia ser aquela para inglês ver. Mas não. Ela, na verdade, causa algumas distorções a mais, preservando alguns grupos que deveriam, estes sim, serem questionados, terem seus compromissos atualizados dentro da ideia de uma reforma que visa uma modernidade nas relações. Antes, eu lembrei de outro exemplo aqui que você aí deve ter se lembrado, eu quase que deixo passar. Em 2017, passamos por um extenuante debate de uma reforma das leis trabalhistas, que o grande mote defendido era justamente aquele no qual nós deveríamos atualizar as relações de trabalho, porque as relações de trabalho mudaram muito nos últimos 50, 70 anos. Muito bem. O que se viu, na verdade, foi um passo muito grande, muito profundo da precarização das relações de trabalho, da precarização e da cassação de alguns importantes direitos trabalhistas conquistados em décadas de luta, em décadas de debate, com muitas vidas, inclusive, que se dedicaram exclusivamente a isto. O compromisso, a grande promessa, a geração de empregos. Com menos direitos, vamos criar mais empregos. Quem não se lembra, alguns políticos, até o próprio presidente, dizendo, olha, uma hora o trabalhador vai ter que escolher entre ter salário, entre ter emprego ou ter direitos. Isso é uma falácia, isso é uma mentira muito grande. Porque nós já tivemos pleno emprego. Nós vivemos, por exemplo, em 2014, dados oficiais mostram que o Brasil já viveu o pleno emprego com um desemprego abaixo de 5%. Ou seja, com todos os direitos garantidos, sem ter que tirar férias, sem ter que tirar nenhuma relação de trabalho, sem ter que expurgar essa relação de trabalho, dizendo que o patrão poderia negociar com o seu empregado e vice-versa, que todos teriam uma relação isonômica, equânime, e estariam em condições iguais. Isso é mentira. Então nós temos esses dois exemplos. E agora, não bastante, nós não aprendemos e entramos no terceiro momento da tal reforma. Passamos pela trabalhista, passamos pela previdenciária e agora vamos para a reforma administrativa. Essa, para muita gente, amigos, ela soa como música. Ela parece ser uma solução daquelas fantásticas e mágicas que vai modernizar e dar mais justiça ao Estado brasileiro, como um suposto abrigador de servidores, como se ninguém trabalhasse. Muito bem. As relações podem ser revistas, podem ser debatidas, sem sombra de dúvida. Alguns pontos, como por exemplo a cobrança por mais produção, pode ser aprofundado, sem sombra de dúvida. Qual é o trabalhador no Brasil de qualquer área que não é cobrado? Que não é cobrado nas suas horas de trabalho?
pelas suas horas de trabalho, né, que não é cobrado pela produção. Você precisa render, precisa dar mais retorno àquilo que você se propõe fazer, sem nenhum problema. Agora, é uma dificuldade muito grande, nós temos uma dificuldade muito grande em entender como isso pode ser usado como um discurso positivo, e não o contrário, um discurso que parece que estão criminalizando o servidor público, como se o servidor público fosse o grande problema e o grande vilão do inchaço do Estado brasileiro, e não o próprio Estado em si e as suas demandas. Porque é preciso também que a gente abra um parênteses importante. O Estado brasileiro é inchado, a máquina pública brasileira é enorme. Isso também é outra falácia, é outra coisa que soa como música para algumas pessoas que sequer têm números nas mãos. O Estado brasileiro, proporcionalmente à sua população, está longe de ser o chamado inchado, exagerado, ser um cabidão, um armarião de empregos. Para as demandas que o Brasil tem, para o tipo de sistema que o Brasil usa na educação e na saúde, o Brasil tem inclusive menos servidores. Se a aplicação deles, se o desempenho deles é ruim, ótimo, podemos trabalhar dentro desse espectro. Agora, dizer que tem empregos demais e que o Estado tem que ser mínimo ou menor do que é, nós temos alguns exemplos do quanto isso poderia ser prejudicial. Imagine se nós não tivéssemos os empregos na saúde, como temos hoje, durante uma pandemia. Se nós não tivéssemos um sistema único de saúde que contemplasse esses atendimentos, que muitas vezes são precários, nós reclamamos, é claro, com razão, mas imagine se não tivesse esse atendimento dessa forma. Fechado esse parêntese, a principal questão da reforma administrativa é a seguinte: nós não estamos focando no problema como um todo. Se o problema são os grandes salários, são a baixa rotatividade em atividades, ou seja, há uma estabilização do sujeito fazendo um único serviço e se ele tiver que fazer outro, em vez de deslocá-lo, tem que se contratar, tem que se fazer mais. Se o problema é esse, todos os servidores públicos deveriam entrar nesta reforma administrativa, correto? Só que não é o que está acontecendo. Porque, por exemplo, há um foco muito grande nos servidores da administração central, no caso no âmbito federal, e quando a gente fala de âmbito federal, é importante que a gente ressalte que isso vai ser levado aos estados e aos municípios, assim como aconteceu na reforma da Previdência. Todos os estados copiaram o modelo proposto e aplicado por Bolsonaro e Paulo Guedes nos seus estados, e também isso deverá acontecer com a reforma administrativa. Mas veja, assim como na reforma previdenciária, a administrativa também esquece, faz vistas grossas para dois segmentos importantíssimos: o do judiciário e os militares. Aí eu pergunto, por que justamente esses dois grupos, que representam um gasto significativo, não é algo simbólico, né? Não é um nicho muito pequeno, ao contrário, é algo muito significativo no aspecto financeiro, por que esses dois grupos não entraram? Aqui onde eu gravo nesse momento acontece uma obra, você deve estar percebendo. Por isso que a hora, às vezes, tem que parar um pouquinho até a bateção, a maquinação, parar um pouco. Mas de forma bastante estratégica, o governo deixa de fora, tanto na reforma previdenciária quanto na administrativa, estes dois grupos. Um responsável por investigar, por julgar, por explicar à sociedade o que anda fazendo de certo ou de errado, principalmente de errado, o poder público brasileiro. Esse é um dos pontos, são os integrantes do poder judiciário. E nós temos visto o quanto há uma intenção do atual governo em fazer um alinhamento com determinados grupos ou com determinados personagens do poder judiciário brasileiro. Haja vista, inclusive, a posição do ministro Noronha, presidente do STJ, então presidente do STJ, que negou 700 habeas corpus e autorizou apenas 2. Inclusive, um deles da doutora Márcia, cabeleireira, mulher de Fabrício Queiroz, que foi o outro habeas corpus. Ela, a doutora Márcia, foragida, e o doutor Fabrício Queiroz preso, acusado no esquema de laranjas. Então, esse alinhamento é muito importante para o governo Bolsonaro. E o outro é praticamente autoexplicativo, que é em relação aos militares, um grupo que mantém ainda a sustentação política e até, por que não dizer, social, na base da tensão e da ameaça democrática constante do governo Bolsonaro. Então, por fim,
O que nós podemos chegar à conclusão em relação a essa reforma administrativa é que ela cria uma ideia de que existe um culpado pelo Estado brasileiro estar no cenário que se encontra hoje. E esses culpados são os servidores. Da mesma forma em que na reforma previdenciária havia uma tentativa de criminalizar os velhinhos aposentados, dizendo, olha, esses aposentados que estão aí hoje estão quebrando o Brasil. Se nós não mudarmos o jeito, nós vamos acabar afundando do jeito que eles estão afundando o país. Isso é uma inverdade, isso é uma situação, é um discurso muito grave, porque cria bodes expiatórios, cria inimigos. Isso, em relação à reforma administrativa, isso aumenta ainda mais um estigma que vem ao longo de décadas e que certamente pode encontrar exemplos, mas não traduz a verdade, que é de que servidor público é responsável por receber sem trabalhar. Na verdade, o que nós temos de funcionários fantasmas ou casos assim são justamente de comissionados, de apaniguados políticos, que muitas vezes não têm qualificação sequer para estar na função que ocupam ou sequer trabalham, né? E daí criam anomalias, como por exemplo as chamadas rachadinhas, né? Que são aquelas práticas aí do sujeito que não trabalha, recebe e repassa o dinheiro que ganha para o seu empregador, né? Ou para um preposto, para que ele passe para milícias, para que pague contas da família, dos filhos. Muito bem, é isso que nós queríamos ponderar em relação à reforma administrativa, porque nós podemos fazer um link, podemos fazer um paralelo importante em relação às três últimas reformas, a de 17, a trabalhista, a de 19, a da Previdência, e agora a de 20, administrativa. Todas três seguem um único padrão. Elas preservam uma elite financeira, uma elite econômica, preservam uma casta de servidores públicos, isolando-os de darem a sua contribuição nesse momento de crise e atacam os pequenos salários, atacam os servidores ordinários, alguns com ótimos salários, sim, mas certamente os que ganham 1.500, 1.200, a tia do cafezinho, como costuma-se dizer, ela vai sofrer muito mais penalizações e sofreu ao longo dessas três reformas, e essa que está sendo encaminhada, a administrativa, do que aqueles altos salários, do que as altas fortunas, do que aqueles que têm uma série de auxílios de penduricalhos e afins. E, por fim, nós percebemos que estas três reformas seguem uma característica política e ideológica muito clara, que é de aprofundar as diferenças entre os brasileiros, as diferenças socioeconômicas, sobretudo. Nós fortalecemos a ideia de uma casta, né, econômica, de uma elite, e nós aprofundamos ainda mais, achatando aqueles outros grupos que seguem sendo prejudicados nestas três reformas. Este é um governo, né, que atende, desde o governo Michel Temer, é preciso que se diga, é um governo que atende majoritariamente o que considera um setor privilegiado, as grandes empresas, os grandes investidores, as grandes fortunas. E aí se preserva, para a manutenção disso, se preserva também uma elite judiciária e uma elite militar. Sabe quem mais fez isso? A Venezuela. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Eu falei no início que ia falar sobre dois assuntos. Como esse vídeo se alongou um pouco mais, eu vou deixar esse outro assunto, que é a relação da religião com a política no Brasil e esse fundamentalismo. Eu vou deixar para amanhã, quem sabe. Até mais, gente. Reforçando, chegou até aqui, por favor, ajuda a compartilhar esse vídeo, troque ideia com a gente, mande mensagens aí, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.